Olá pessoal, meu nome é Manuel e nosso grupo é formado por Alana, Magali e Tal. Hoje vamos falar sobre densidade. Densidade é a quantidade de massa existente em determinado volume. Hoje iremos fazer um experimento chamado torre de líquidos. Iremos utilizar detergente, água com corante, óleo de cozinha e álcool 70. Consiste na colocação dos líquidos e, quando for colocando, a gente vai ver a diferença de densidade de cada um. Então, vamos começar. Primeiramente, iremos colocar o detergente. Bem devagar. Aí o segundo é a água com corante. Em seguida, colocaremos o óleo de cozinha. O álcool 70. Então, vamos entender o que é a equação da densidade. Então, a equação da densidade, ela nos mostra aqui a massa da substância dividida pelo valor dessa substância. Então, essa equação aqui, ela é muito utilizada para misturas heterogêneas, tendo como unidade de medida grama por mililitro. Sabendo que essa unidade de medida ela é a mais usual, também há outras unidades de medida. E no caso de misturas homogêneas, no caso, por exemplo, água e álcool, nós vamos utilizar da média ponderada. Então, vamos observar esse exemplo aqui. Nós temos que no álcool 70% de álcool e 30% de água. E quando vamos calcular a densidade, vamos representá-la da seguinte maneira. A densidade vai ser a densidade da água vezes 30 vezes a densidade do álcool vezes 70. Então, vamos observar esse 30 e esse 70 como sendo gramas, certo? E, além disso, como se trata de uma média ponderada, vamos somá-la aqui os pesos, no caso, 100. E dessa forma, vamos obter a densidade exata, no caso dessa substância. No nosso cotidiano, podemos ver a diferença de densidade em alguns locais. Um dos exemplos é o vazamento de petróleo no oceano, né? A gente consegue ver que o petróleo, por ser menos denso que a água, ele fica preso na superfície dela, sua maioria. Outro exemplo seria o densímetro usado nos postos de gasolina para constatar fraudes, né? Como a gente conhece qual a densidade da gasolina ou do álcool naquele posto, a gente pode usar um equipamento que se chama densímetro. Ele vai determinar ali a densidade daquela substância, da gasolina ou do álcool, e se for colocado outra substância lá para fraudar aquilo, ele vai alterar essa densidade. Então vai ser mais fácil a gente perceber que
que essa substância foi adulterada ou não. Então é uma coisa que a gente tem que... É muito bom que a gente preste atenção nesse equipamento quando for abastecer, para observar se a gasolina foi fraudada ou não, e isso é justamente feito a partir da densidade. Esse conceito também nos auxilia na determinação de outras propriedades da matéria, como o raio atômico de metais. Também utilizamos da densidade para saber se corpos afundam ou flutuam, que seria o caso do navio e do submarino. Que o navio é um corpo extremamente pesado, né? Sua densidade é grande, mas os engenheiros construíram de uma maneira que em uma determinada lugar lá no mar, ele não afunda, ele flutua. Já o submarino, ele foi planejado para que ele submerja e emerja, né? E no caso do submarino, quando a sua capota enche, ele submerge. Sim. E quando a capota é esvaziada, ele